Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui, tá? De aplicações do Teorema de Tales, para depois a gente já ir direto para o assunto mais importante, que é o assunto sobre semelhança entre dois triângulos, ok? Então na letra A, nós temos um feixe de três retas paralelas aqui, tá? Nós temos as retas R, S e T e duas transversais quaisquer, tá certo? Delimitando aqui para mim segmentos de medida x, 6, 4 e 8, né? Então o que nós vimos para a gente poder resolver essas situações? Quando nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos vão ser proporcionais, né? Ou seja, x está para 4, assim como 6 está para 8, né? Então, a medida x dividido por 4 é igual a 6 dividido por 8, né? E a igualdade entre razões, né, ela é definida quando o produto dos extremos for a mesma, né, for o mesmo. Então, as razões, né, envolvendo números reais, ela é definida dessa forma. Uma razão ela vai ser igual a outra razão se o produto das extremidades for o mesmo, né? Ou seja, 8 vezes x é igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24, né? 24 dividido por 8, o x vai dar 3, né? 3 unidades de medida. Tudo bem? Na letra B, o raciocínio também acontece da mesma forma, né? Então, quando nós temos um feixe de retas paralelas cortados por transversais, né, a razão entre as medidas também permanece constante. Ou seja, 6 está para... Isso aqui é na letra B, né? 6 está para 9, assim como 8 está para x, né? Ou seja, o produto dos extremos também vai ser o mesmo. 6 vezes x é igual a 8 vezes 9, que é 72. Né? 72 dividido por 6, 12 unidades de medida. Perfeito? Agora, galera, eu queria fazer uma consideração, né, a respeito desse caso, né, porque a gente pode trabalhar também com o todo dividido pelo todo da outra parte. Né? Então eu vou pegar um outro quadro aqui para vocês verem o seguinte. Se A sobre B está para C sobre D, eu vou mostrar para vocês, então, se você adiciona as partes de cima, essa razão vai dar a mesma da anterior. A sobre B, que também é o próprio C sobre D. Tá? Então, quando você tem uma igualdade entre duas razões, a gente vai perceber que se a gente adiciona, né, os dois numeradores e os dois denominadores, né, essa razão ela vai continuar sendo a mesma da anterior. Tá? E como que a gente faz essa demonstração? Se A sobre B é igual a C sobre D, eu posso chamar essas duas razões, tá, de um determinado número real k, certo? Ou seja, o A ele pode ser escrito como B vezes k, certo? E o nosso C ele pode ser escrito como D vezes k, tudo bem? E agora nós vamos pegar essa razão e nós vamos efetuar uma substituição. Ó. A mais C dividido por B mais D. No lugar do A, eu vou substituir por B vezes K. Tá? Então, isso vai ser B vezes K mais o C. Né? Quem que vai ser o C? O C é o D vezes K. Tudo isso dividido pelo B mais D. Né? Como, gente, aqui na parte superior o K é um fator comum, ele vai poder ser colocado em evidência. Né? Então, o K vezes B mais D dividido por B mais D. Né? Como aqui é um produto, a gente pode simplificar esses dois camaradas, né? Ficando que essa razão também vai dar K. Ah lá, tá vendo? Se A sobre B dá K e C sobre B, D também dá K, a razão A mais C dividido por B mais D também dá K. Tá? E isso aqui, o que acontece? Num feixe de paralelas, né? Então, imagina que eu tenho aqui um feixe de retas paralelas. Tá? Imagina que aqui vale A, aqui vale B, aqui vale C
e aqui vale D, né? Esse tipo de raciocínio, ele pode ser aplicado dentro desse contexto, né? Então, de acordo com a teoria de Tales, o que nós temos? A está para B, assim como C está para D, né? E o que a gente acabou de demonstrar? Se nós temos uma proporção, você pode adicionar em cima e embaixo que continua na proporção. Ou seja, A mais C também vai estar para A mais B, desculpa, né? Aqui na realidade você poderia trocar se A sobre B é igual a C sobre D, né? Então eu poderia trocar A sobre C também é igual a B. Ah, não, já está direto, desculpa, né? Se A está para B, assim como C está para D, eu posso adicionar A mais C, né? E B mais D, certo? Assim como A mais C está para B mais D. Eu posso fazer isso com um todo também, perfeito? Isso pode acontecer com um todo. Então aqui nós vamos fazer exatamente essa ideia que eu estava comentando com vocês. A gente pode utilizar a ideia do segmento total ali, tá? Então eu posso, vou botar um novo quadro para você compreender o que eu posso fazer aqui também. Imagina que no caso da letra C, né? Aqui no caso da letra C, eu poderia escrever o x é o todo, né? Quem que é o todo que eu tenho para cá? É o 10, né? Então eu posso escrever que x está para 10, assim como, né? Então, ó, x está para 10, assim como 9 está para 6, certo? Poderíamos escrever assim também. Então, aquela figura anterior, ela só legitimou o seguinte: se você tem uma proporção, você pode adicionar em cima com em cima e embaixo com embaixo, que a proporção ela continua, que a razão ela continua a mesma, tá? Multiplicando cruzado, 6 vezes x é igual a 90, 90 dividido por 6 me parece que dá 15, né? 15 unidades de medida, ok? E aqui na letra D, né? O que nós temos? Eu acho que faltou um numerinho aqui embaixo aqui. Ah, tá. O todo é que é x, né? O todo é que é x. Perfeito? Então, ó, o todo daqui vai para o todo daqui, assim como a parte daqui vai para uma parte daqui, tá? Então, ó, o todo daqui é o próprio x. Então, ó, x, que é o todo, está para o todo, que é 3 mais x, assim como uma das partes, que é x, está para uma das partes aqui, que é 4. Né? Podemos montar aqui tranquilamente. Então, 4 vezes x, e aplicando distributiva, x ao quadrado mais 3x, que gera uma equação de segundo grau. Né? X ao quadrado mais 3, x ao quadrado mais 3x menos 4x. Certo? X ao quadrado menos x é igual a zero, né? Ou o valor de x fica igual a zero, ou o valor de x fica sendo 1, né? Só o que acontece? Como que pode acontecer isso daqui? Essa medida x, ela tem que ser obrigatoriamente um número maior que 4, né? Então, nesse caso, não existe valor de x que satisfaz aquela ocasião, né? Não existe x, né, que torna possível essa sentença, ok? E agora, galera, o que a gente vai compreender? Nós vamos compreender um dos teoremas mais importantes dentro da geometria de Euclides, que é o chamado semelhança entre dois triângulos, né? Então, o que vem a ser a semelhança entre dois triângulos? Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Na realidade, eu prefiro trabalhar com uma definição, tá, da semelhança entre triângulos, porque isso daqui a gente vai demonstrar, né, que se os ângulos obrigatoriamente são congruentes, né, obrigatoriamente os lados homólogos eles vão ser proporcionais, tá? Como que a gente vai fazer essa demonstração, tá? Essa demonstração
ela é feita de uma forma muito tranquila para você entender. Imagina que você tem um triângulo aqui, que ele tenha 3 ângulos, alfa, beta e teta, ok? Esse daqui mede Azinho, esse daqui mede Bzinho e esse daqui mede Czinho. Imagina que você tem um triângulo. Imagina que você tem um triângulo que ele também tem os ângulos internos alfa, beta e o teta. Os mesmos ângulos internos do outro, tá? Só que esse camarada aqui, ele vai medir a linha. Esse camarada aqui, ele vai medir B', e esse camarada aqui, ele vai medir C', tudo bem? Então, imagina, por exemplo, acho que sem perda de generalidade, eu poderia supor que a medida C seja menor do que a medida C', tá? Imagina que esse camarada, ele tem uma medida menor do que essa daqui, beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse triângulo aqui, o segundo, tá bom? Olha só que interessante. Eu vou pegar esse segundo triângulo, tá? Que também tem alfa, beta aqui em cima e teta aqui embaixo, e vou transpor essa medida para aqui, né? Então, ó, dentro do C', supondo que a medida C seja menor do que a medida C', eu vou supor que eu vou transpor esse segmento daqui para cá, tá? Eu vou dar nome a esses pontos, eu vou chamar esse ponto de A, eu vou chamar esse ponto de B e esse ponto de C, tá? Esse triângulo é congruente a esse daqui, e eu vou transpor essa medida Czinho, tá certo? E quando eu transponho essa medida Czinho, a nossa próxima ideia vai ser traçar uma reta paralela a BC, passando por esse ponto, tá? Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de D. Agora eu vou traçar uma reta paralela à base, tá? Passando por esse ponto D, fazendo com que esse ângulo ele também seja alfa, que isso caracteriza a geometria de Euclides. Não foi isso que a gente viu, né? O que caracteriza a geometria de Euclides é que quando eu traço a paralela, como que eu traço a paralela? Transpondo o mesmo ângulo. E transpondo o mesmo ângulo eu construo a paralela, né? Isso é uma equivalência lógica, ok? E agora eu vou observar esse triângulo e esse daqui, tá vendo? Esse triângulo ele tem um ângulo beta, aqui também tem, um lado Czinho, que aqui também tem, e um ângulo alfa, que aqui também tem, né? Então, esse triângulo e esse daqui, eles vão ser congruentes, pelo caso ângulo, lado e ângulo, né? Observa que os dois têm um ângulo beta, um lado Czinho, né? E um outro ângulo que é o alfa. Então, o que eu posso afirmar com certeza? A medida daqui até aqui é o Azinho. E a medida daqui até aqui é o Bzinho, né? Lembrando que o todo, o AB, ele tem uma medida o quê? Ele tem uma medida C', né? Que é essa distância. E a medida daqui até aqui é a medida A', tá vendo? E aqui, galera, surge aquela situação, né? Surge aquela situação que a gente estava conversando sobre o teorema de Tales. Olha que interessante. Você tem aqui duas retas paralelas, né? Olha que bacana. Você tem aqui duas retas paralelas e essas transversais, elas se concorrem naquele ponto lá em cima, não é? A medida daqui é C. A medida daqui até aqui é A. A medida do todo, né? A medida do todo, ela vale C'. E a medida do todo aqui é o A', né? E nós podemos agora utilizar o teorema de Tales, porque nós temos retas paralelas cortadas por transversais, né? Ou seja, o que eu posso afirmar? Que C está para A, assim como o todo está para o todo, né? Por isso que eu fiz aquele parêntese sobre aquela questão do segmento total, né? Do C' está para o A'. Ou seja, e eu posso trocar a posição aqui sem problema, né? Ou seja, C está para o C', assim como o A está para o A'. Olha lá. Isso daqui é muito importante para nós. Isso daqui a gente já conseguiu perceber que a razão entre esse e esse
né, se dá o mesmo número real, que seria a razão entre essa medida e essa daqui. Beleza? Galera, a demonstração ia ser a mesma, tá? Imagina que eu transpus o C para cá, né? Agora, se você colocasse o B dentro do B', você também ia conseguir a mesma demonstração, tá? Então, dois triângulos semelhantes, ele faz com que a razão entre os lados homólogos seja a mesma, tá? Lados homólogos são chamados aqueles lados opostos ao mesmo ângulo, tá joia? Então, olha só, você tem aqui um triângulo ABC, né? Aqui mede Azinho, Bzinho, Czinho. Ângulos alfa, ângulos, pode ser aqui mesmo, ângulos alfa, beta e teta, tá? Com um outro triângulo que tem os mesmos ângulos internos, né? Aqui alfa, aqui beta e aqui teta, tá? Aqui B', A' e aqui C', certo? Aqui medindo C', aqui medindo B' e aqui medindo A', tá? Então, aquela fala que eu estava falando sobre os homólogos, né? O que seriam ângulos homólogos? Os lados homólogos. O C, ele não é oposto ao θ? Quem é oposto ao θ no outro triângulo? É o C'. Então, eu digo que C e C' são homólogos, né? Eles são opostos ao mesmo ângulo. O B, por exemplo, que é oposto ao alfa, quem é oposto ao alfa no outro triângulo? É o B', tá? E o A, que é oposto ao ângulo beta, quem é oposto ao ângulo beta aqui? É o A', tá? Então, quando dois triângulos são semelhantes, o que a gente acabou de demonstrar? A razão de A pelo seu homólogo é a mesma de B pelo seu homólogo e que é a mesma de C pelo seu homólogo, tá? Isso daqui é muito importante da gente poder compreender, tá? Uma das bases também mais importantes dentro da geometria de Euclides, tá? Que é o chamado princípio básico da semelhança entre triângulos, tá? E quando dois triângulos eles são semelhantes, tá? A gente utiliza o símbolo til. Então eu falo que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A'B', C'. Quando dois triângulos são semelhantes, o que justifica? São os ângulos internos terem a mesma medida, tá? Então, se esse tiver alfa e esse também, esse beta e esse também, esse teta e esse também, né? Existe uma proporção entre as razões das medidas dos lados homólogos, tá? Isso que é o princípio básico da semelhança entre dois triângulos. E é fundamental para que a gente resolva alguns problemas, tá? Então, eu queria depois que vocês tentassem fazer a letra A e a letra B, tá? Que está aí no nosso material. Vocês tentem fazer a letra A e a letra B, tá ok? E daqui a pouco eu vou fazer mais um vídeo sobre as relações métricas dentro de um triângulo retângulo, tá joia? Um abraço para vocês e até mais.